Só. Não, nós vamos... você é a tua aula, né? Bem, boa tarde, meus amigos. Chegando aqui no nosso horário. Hoje, dia 16 de março de 2023, quinta-feira, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, Teoria e Prática. Hoje nós estamos estudando, né, o capítulo número, deixa eu ver aqui, é o capítulo 5, Desdobramento, item 6, Mecanismos do Desdobramento. Então, antes de nós abrirmos aqui, iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, para mais uma tarde, noite de estudos, que todos nós possamos ser envolvidos, Senhor, pela tua misericórdia, por essa paz, por essas energias que nos fortalecem a cada dia. E assim, te pedimos, ó Pai, que abençoe a cada um de nós, nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, as nossas casas espíritas, que abençoe também, Senhor, os espíritos que têm trabalhado muito para nos ajudar. Eles precisam de muito amor, eles precisam de muita força, porque nós damos trabalho, Senhor. Então, que eles possam ser recarregados de energia para poderem trabalhar na tua seara e assim continuar nos amparando. E também pedimos, Senhor, por os nossos irmãos em sofrimento, que todos possam receber o amparo de que necessitam para continuar a sua caminhada. Abençoa-nos o trabalho, Senhor, e os bons propósitos. Graças a Deus. É porque a gente tem que pedir também, né, pela espiritualidade amiga, pela espiritualidade... Peraí, eu tive um braço. Pela espiritualidade amiga, né? A gente pede aqui pela espiritualidade amiga e eles necessitam também de ajuda para poder nos ajudar. Porque, como eu disse antes, a gente dá muito trabalho para essa espiritualidade, né? Meu Deus do céu. E realmente não é fácil, não. Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo no item 6, Mecanismo do Desdobramento. E o Hermínio de Miranda, ele começa dizendo assim: Regina distingue seus desdobramentos em duas categorias: os que ocorrem em plena consciência, no estado de vigília, e os que acontecem durante o sono, sendo estes, do sono, os mais comuns, ainda que menos percebidos pela simples razão de que, assim que se encontra desdobrada, em consequência do mergulho no sono, a atividade do perispírito começa a ser traduzida sobre o que entendemos por sonho. O aspecto específico do sonho, contudo, fica para outro capítulo. Então, ele fala aqui que, para ela, acontece dois tipos de desdobramento. Um em plena consciência, no estado de vigília, que é aquele que já trouxe, né, até alguns problemas para ela, porque ela ia para um sítio, né, visitava as pessoas, era vista da rua pelas pessoas e acabava trazendo um problema para ela. E aquele pelo sono, que é o mais comum, né, ainda que menos percebidos, porque assim que se encontra desdobrada em consequência do mergulho no sono, a atividade do perispírito começa a ser traduzida sobre o que entendemos por sonho. Então, muitas vezes depois, a gente acaba não lembrando do que aconteceu, do que a gente viu, né? Então, ele continua aqui. Regina informa que seus primeiros desdobramentos ocorreram em plena vigília, perfeitamente acordada e consciente.
Creio, contudo, que esses foram os primeiros de que tomou conhecimento, pois, segundo sua própria tese, com a qual estou de acordo, os demais ocorriam durante o sono e, portanto, assumiam as características de sono. Eu vou pedir para o Beto aqui ler o próximo parágrafo para a gente. Nos que ocorre em vigília, às vezes estava deitada em repouso, quando começava a sentir uma estranha movimentação dentro dela. Parecia-lhe estar sendo jogada para cima e para baixo, como se fosse um ioiô. É a forma que ela encontra para descrever o fenômeno. Porque, na realidade, era como se alguém quisesse tirar alguma coisa de dentro dela, que aí funcionava como uma caixa ou uma forma. Enquanto isso ocorria, ela podia ver a cabeceira da cama ou do sofá subindo e descendo, alternadamente, embora tenha logo concluído que não era a cama que se movimentava, mas sua percepção, ou seja, ela mesma, com sua consciência e reboque. Mesmo sem conhecer ainda a teoria que tentava explicar o fenômeno, ela acabou igualmente percebendo que aquilo que se movimentava dentro dela era uma duplicata de si mesma, porque o corpo físico, pesado, continuava imóvel, deitado, enquanto o outro vinha para cima e para baixo. Até que no desses impulsos ela saía como se projetada para fora. Então, veja só que coisa interessante, né? Ela descrevendo como é que o fenômeno ocorria com ela. Realmente uma coisa muito louca. Se a pessoa não for uma pessoa muito equilibrada, como é que a pessoa vai lidar com esse tipo de fenômeno, sem saber explicar o que está acontecendo? É muito complicado. Quando ela diz aqui, né? Percebendo que aquilo que se movimentava dentro dela era uma duplicata de si mesmo. Então, ela sentia dentro dela duas. Né? Então, é uma coisa que deve ser muito difícil de você vivenciar esse tipo de coisa, né? Aí ela vê, porque o corpo físico pesado continuava imóvel, deitado, enquanto o outro ia e vinha para cima e para baixo, até que num desses impulsos ela saía. Então, era realmente como eu falou, imagina alguma coisa dentro de uma caixa. Gente, se você estiver escutando um barulho ou fora, você ouve, é uma obra que está sendo feita aqui do lado, tá? Então, é como se ela estivesse dentro de uma caixa sendo chacoalhada. Essa sensação que ela tinha. Agora, imagina você à noite na sua casa, na sua cama, vivenciando essas coisas, sem você entender o que está acontecendo. É para a pessoa realmente ficar barateada, né? Continua, Beto. Lê aí o próximo parágrafo. Vai lendo devagarzinho. O mais frequente, contudo, era sair por cima, pela cabeça, ou, pelo menos, era a impressão que ficava. A sensação, aliás, era angustiante para ela, porque experimentava o impulso para cima, mas sem entender o mecanismo e sua finalidade. Não se entregava a ele, criando automaticamente resistência ao processo. A meio caminho, via, às vezes, parte de si mesma, ainda presa ao corpo, e outra parte fora. O inusitado da situação dava-lhe um susto, e então ela despenhava-se para baixo, com uma sensação de vertigem. E outras vezes parecia-lhe ter se convertido numa espécie de pullover que alguém estivesse ajudando a tirar pela cabeça, mas que, às vezes, engastalhava-se no pescoço. Isso lhe causava uma sensação de sufocação mais psicológica, talvez do que real, porque ela ficava indecisa e presa, com medo de sair, e nem sempre sabia o que fazer para retomar o corpo.
mais tarde entendeu que não era um pullover psíquico que ela estava tentando tirar pela cabeça, mas seu próprio eu que cuidava de sair de dentro do corpo físico. Então, realmente, né, a descrição é impressionante, né? Realmente uma coisa muito difícil. Eu acho que eu tinha desistido. Ficar preso, aquela sensação muito agoniante, né? Agonizante. Lê aí o próximo parágrafo, Denise. Agora eu posso ler. Vou deixar vocês dois fazendo um link. Quando tirava o pullover de uma só vez, no primeiro turno, caía esfacelado no chão e assustava-se ante a perspectiva de bater com o rosto no assoalho. De repente, contudo, o assoalho parecia abrir-se e ela entrava por ele adentro. Ou melhor, o piso deixava de existir ou de ter a consistência habitual e não lhe oferecia a menor resistência. Começava, então, a caminhar por um local desconhecido e, a partir de certo momento, não sabia mais o que acontecia, ou seja, não tinha mais condições de acompanhar sua posição provisória, ainda com a consciência no corpo físico, a movimentação do perispírito. Isso, porém, ela só iria saber muito depois, quando descobriu pelo estudo da doutrina espírita que, como todos os seres encarnados, ela também era um espírito dotado de um corpo sutil, habitando um corpo físico. Interessante. Aí depois ela vai dizer assim: quanto à migração da consciência, é fenômeno que o coronel Rochas confirma em suas notáveis experimentações e de que há notícia mais extensa no livro A Memória e o Tempo. No decorrer do processo de desdobramento, olha só, vamos prestar atenção aí, a consciência, ou se você quiser, o eu, assume progressivamente 3 posições distintas. Está inicialmente no corpo físico, e daí é que observa os primeiros movimentos e esforços. Então, primeiro, essa consciência ainda está presa ao corpo físico. Então, percebe todo aquele movimento que ela descreveu aqui, de início, de querer sair do corpo, né? De subir, descer, de querer sair do corpo. Em Regina, a impressão é de que a cama ou o sofá é que se movimenta. Em seguida, a consciência como que se reparte, observando o fenômeno ao mesmo tempo, do corpo físico e do corpo espiritual, pois Regina vê um e outro no ato de se desencaixarem. Então, ela percebe a separação, né, do perispírito e do corpo físico. O perispírito lá deixando, porque ele tem que acompanhar o espírito, né? Se o espírito vai se desdobrar, o perispírito tem que ir junto. Ele não pode ficar no corpo. Então, ela percebe essa separação do espírito com seu perispírito, deixando o corpo físico. Aí depois ela diz aqui, finalmente a consciência se transfere toda para o corpo espiritual. Porque é o corpo espiritual, o seu corpo mental, o seu espírito. A consciência que até então estava dentro do corpo, porque o perispírito, o espírito ainda estava atrelado ao corpo, conforme o espírito se desliga do corpo, essa consciência também se transfere. Aí ela diz aqui, né? Finalmente a consciência se transfere toda para o corpo espiritual, que começa a movimentar-se numa dimensão diferente da habitual, deixando de atuar no corpo físico. Então, a consciência agora não atua mais no corpo físico. E, a partir desse momento, ela não sabe mais o que ocorre, a não ser que seja programada para lembrar-se posteriormente, a não ser que haja, né, que seja importante a lembrança depois do fato. Porque esse é o grande problema nosso em relação ao desdobramento, né? A gente desdobra, faz as coisas, conversa, trabalha, mas depois que a gente volta, a gente não lembra nada, ou lembra muito pouco, a gente fica até chateado. Agora, se ficar programado
para você lembrar, é porque tem um objetivo. Aí você vai lembrar. Aí você vai lembrar. Porque às vezes tem um objetivo. Você tem que fazer alguma coisa, então, ó, você vai lembrar. Eu lembro, hein, Rose? Eu Oi. lembro quando eu saía, muitas das vezes, lá da casa, sexta-feira, às vezes eu chegava em casa e dizia, gente, como é que eu cheguei aqui? Eu não estava inconsciente, mas eu sabia que eu não me lembrava como é que eu cheguei. Aí eu agradecia a Deus, abria a porta com a chave e dizia, ai, amém, entendeu? E às vezes eu lembrava, às vezes é interessante isso, né? Porque a gente parece que é conduzida mesmo, né? De carro, sozinha, pai. Acontecia, não era sempre, mas às vezes eu dizia, como é que eu cheguei aqui? Eu não lembrava. Cheguei direitinho, bonitinho, lá de Jacarepaguá, aqui na Barra da Tijuca. Eram umas coisas que, na época, você não prestou atenção. Só depois que passar do tempo, é que você começa a raciocinar em cima de algumas coisas que acontecem. Há uns, É. vamos botar aqui, nós estamos em 2023, há uns Aham, 15 anos atrás, ou mais um pouco, aham. você visita no Curupaiti. Todo mundo conhece o Curupaiti, a ladeira Uhum. que tem para subir, que já Sim, sim. como é que é? Aham, Trabalho por volta assim, de 1 hora, 2 horas, que eu trabalhava de manhã na escola, chegava cansado, aham, tinha toda quinta-feira a visita que eu fazia lá do Curupaiti, de, aham, de amigos, né, do Guape, aquela pessoal todo. aham. Eu saía de casa andando, porque para ir para o Curupaiti da minha casa, ficava muito contramão, e Era de complicado, né? eu saía andando, mas às vezes o sol estava aquele sol violento, né? 38, 39. Eu saía de casa. Até eu sair da minha casa, ao portão do Grupo Haiti, tinha uma ladeira, me descia, Aham. era uma ladeira legal, que dava para enfrentar. E eu ia andando, subia a ladeira, descia a ladeira, estava no portão. Chegava do portão, eu estava super cansada. Eu só a pino. E tinha que subir toda uma ladeira para chegar lá em cima do Corobaiti. E Eu depois lembro. do centro tinha uma outra ladeira, que o Guape, nessa época, morava mais acima, Aham, casa que vocês conheceram, né? Então, era uma aham, ladeira. Então, eu chegava no portão e dizia, ai, meu Deus do céu. E eu tinha um horário, que começava o trabalho lá 3 horas, na casa dele. Daí eu chegava lá 3 horas, para a gente bater papo, depois fazer o evangelho, aquela coisa toda. E às vezes faltava assim, 10 minutinhos. E eu chegava na portão e olhava assim, meu Deus, como é que eu vou subir essas 2 ladeiras, com esse sol a pino, cansado, como é que eu estou, em 10 minutos. Aí eu dizia, seja o que Deus quiser. Pegava minha bolsinha pendurada aqui, com o meu evangelho dentro, e começava a subir. Pouco, assim, se eu ia subindo, né, olhando por lá, porque ali tem aquela floresta, né? aham. Na época tinha uma floresta. E eu subindo, daqui a pouco, quando eu me dava por conta, eu estava na porta Já dele. estava lá. Na porta dele, e sem estar cansada. Eu disse assim, meu Deus, aí é que caía a ficha, tipo você. Eu caía a ficha, eu disse assim, Como é que eu cheguei aqui? cheguei aqui, em 10 minutos, cansada do que eu estava, subi a ladeira, eu tinha subido uma ladeira, que era aquela ladeira que sai, que a gente sai depois do Guanabara, Poxa, naquela rua, aí depois descendo para entrar no portão do Curupeiti. Já era uma ladeira. Aquela ali, tudo bem, eu sabia que eu ia. Mas depois da porta do Curupeiti, na hora que eu atravessava o portão, e eu estava cansada mesmo, e eu fiz isso mais de 20 anos, eu olhava assim a ladeira e dizia, ai meu Deus, não vou aguentar subir essa ladeira. Aí eu dizia, vamos lá. E começava a subir, e olhando assim para mar, e daqui a pouco, quando eu estava na porta. estava na porta dele, sem estar cansada, aí que caía a ficha assim, eu batendo na palma, aí, gente, e eu dizia, meu Deus, como é que eu consegui chegar aqui? Tão rápido. E não lembra, né? O trajeto ali apagou. Só lembrando assim, que eu começava a subir olhando para a mata, para o próprio bosque, mas eu não me lembrava o A mesma restante, coisa. porque A tinha mesma coisa. terminava do Filhos de Deus, que era o centro, e tinha outra ladeira do centro lá para cima. Eu lembro. Assim, meu Deus, como é que eu cheguei? Sabe, Chegou. com você, Quando tu falou, eu lembrei. com o passar do tempo, eu disse assim, eu não subia, me colocavam aqui em cima, bem Não, interessante. em cima. Muito assim. E a gente nem questiona, né? Nem questionava. Só ficava assim admirada, né?
tinha essa Como é que noção. eu cheguei? São os fenômenos que acontecem com a gente, entendeu? Que a gente muitas vezes não controla a consciência. Eu só ficava dizendo assim, meu Deus, como é que eu consegui chegar aqui? É verdade. Eu não estou cansada. Tanto que eu entrava, sentava, batia papo, começava o evangelho, depois eu descia, ia com eles para o centro, depois eu descia para casa, e as coisas acontecem, né? Como eu Exatamente. aqui, esse fenômeno de desdobramento, eu acho que no meu era um tipo, sei lá, de desdobramento que o espírito saía do corpo e o corpo ia sozinho, ele levava o corpo e depois enfiava o espírito dentro. Não, alguém levava o carro para mim. Rosa, alguém dirigia, né? Eu nunca consegui uma explicação Explicar, né? para isso. E hoje, lendo esse trecho, eu comecei a pensar nessas coisas que acontecem, né? Tanto que ele fala aqui, finalmente a consciência se transfere para o corpo espiritual. Porque enquanto ela está ligada no corpo, a consciência está no corpo. E aí ela vê aquela agonia toda do espírito tentando sair, ela presa, mas quando há o desencaixe total, aí a consciência transfere para o corpo espiritual, que começa a movimentar-se numa dimensão diferente da habitual, deixando de atuar no corpo físico. Aí não atua mais no corpo físico, o corpo físico fica lá, na cama, onde tiver. E a partir desse Rose, tem que item, por favor. Olha, eu estou no item 6, mecanismo do desdobramento, 5, no sexto parágrafo, que começa assim, quanto à migração da consciência, mas eu já estou no meio desse parágrafo, tá? Tá bom, obrigado. Por o meio aí do parágrafo. Finalmente, a consciência se transfere toda para o corpo espiritual, que começa a movimentar-se numa dimensão diferente da habitual, deixando de atuar no corpo físico. E, a partir desse momento, ela não sabe mais o que ocorre. Ela não tem mais lembrança, está desdobrada, não tem mais lembrança do que aconteceu, a não ser que seja programada para lembrar-se posteriormente. O que não desmagnetize as lembranças gravadas no cérebro físico, como no episódio em que ela se lembrou do sacrifício das duas sobrinhas do Antigo Egito. Lembra que a mente dela foi desmagnetizada para ela não lembrar da cena O acontecimento, a deduziu. cena do crime. Ela deduziu o que ela fez, por quê? Porque ela foi para um lugar com duas crianças. Lá tinha um rio. E ela voltou Duas sem. sobrinhas. E depois da notícia que as crianças morreram, ela, como ser Ela inteligente, apagou. o que ela fez. Mas a cena onde Não ela aparece. o ato não ficou gravada na mente dela. Foi apagado. Foi apagada. Como Para dizer, não sofrer tanto, né? Naquele momento. entendeu? Então, vamos dizer aqui, se a sua lembrança, a sua mente, né? A lembrança não for desmagnetizada, você vai lembrar. Mas no caso aqui, ou que não desmagnetize as lembranças gravadas no cérebro físico. Porque se você está encarnado, a lembrança do ato vai ficar gravada no cérebro. Vai ficar gravada no cérebro. Agora, se eles não quiserem que você lembre, ou a Uma pessoa, espécie de anestesia. a lembrança vai ficar desmagnetizada para que você, ao despertar, aquela lembrança não fique lá. Aí ele diz aqui, né? Ou talvez, outra possibilidade, ela apenas colocasse ali, naqueles pontos específicos do cérebro, uma espécie de anestesia Anestesia. e de impedir que eles emergissem da memória de vigília após despertar. Então, eram essas coisas que poderiam ser acontecidas. Poderia acontecer de o fato em si ser programado para não ser registrado, pode também ser que a lembrança fosse desmagnetizada do cérebro, para ela não lembrar, ou mesmo com a experiência de médium que ela era
ela produzisse uma espécie de anestesia para impedir que essas lembranças emergissem na memória de vigília após despertar. Então, são várias teorias aqui que o Hermínio coloca que podem acontecer, para que você não lembre do fato, como é que aquele fato aconteceu. Porque pode ser que a lembrança do fato venha trazer algum desconforto para a criatura, né? Então, olha só quantas coisas fantásticas, né? Essa mediunidade proporciona para a gente. E conforme ela, que é uma médium muito bem, vamos dizer assim, boa médio e médio bom, né? Porque tem o bom médio e o médio bom. O médio bom é aquele que tem a técnica muito bem aprimorada. O bom médio é o médio evangelizado. Ela tinha as duas. Já conhecia a técnica, como trabalhar. Tipo uma dona Ivone do Amaral Pereira. E já sabia muito bem lidar com essas questões. Meu amigo William está aí, que estudou sobre Ivone, ela tinha já todo um controle do negócio, né? Como o Divaldo deve ter, o Chico tinha, e isso o médico, com o passar do tempo, com a experiência, o trabalho, ele vai adquirindo essas técnicas, né? Do trabalho que ele realiza. Aí aqui, lê agora o Beto vai ler esse próximo parágrafo aqui. Essa hipótese nada tem de fantástico. Quando nos lembramos de que o famoso pesquisador canadense, Dr. Penfield, ver a memória e o tempo, despertava lembranças específicas, estimulando, com um pequeno toque, determinados pontos no cérebro físico, onde tais memórias estavam arquivadas. Não propriamente nas células físicas, o certo para os pontos correspondentes do cérebro perispiritual. Segundo André Luiz, o corpo físico está ancorado no núcleo das células, enquanto o perispírito, o citoplasma, é, portanto, na intimidade de cada célula que o espírito atua sobre o corpo material. Ali está na câmara de compensação, onde se processam as trocas entre o sistema físico e o outro perispiritual que existe ao espírito. Tudo isso confere com a informação contida na codificação e que o processo de reencarnação se realiza célula a célula. Estas, como indivíduos microscópicos, são orquestradas para que seja possível realizar essa maravilhosa sinfonia da vida orgânica. Não tem aquela questão, né, no livro de que diz que quando você desencarna, o corpo é desligado, célula a célula. Então, o nosso perispírito, ele penetra o corpo físico e envolve a questão das células. Ele penetra totalmente o corpo físico. Por isso que diz lá, você vai desencarnando, vai se desligando, né? Principalmente quando a pessoa está muito tempo doente, né? A desencarnação é assim, natural, aquilo vai se fazendo célula a célula. Para mim, me veio agora uma ideia que entrou na minha cabeça agora, assim, daí não haver o trauma. Porque imagina uma pessoa que já está doente há bastante tempo. Dependendo do grau evolutivo, o grau evolutivo da pessoa entra na base de tudo isso, né? Pessoa, muitas vezes, que está enferma há muito tempo, né? Trazendo já um quadro que tende à desencarnação, ela já vai se desligando aos poucos, né? De corpo. Tanto que muitas vezes, quando ela fecha o olho, aquilo de dizer que é como um passarinho saindo da gaiola, né? Tem até essa imagem, tá? Caiu uma chuva fortíssima aqui. Então, vai saindo delicadamente aquilo. Quando a pessoa sofre um grave acidente, aquela morte violenta, e a morte se dá quase que instantânea, o desligamento e muitas vezes para fazer o quê? Um foco do espírito.
Porque esse desligamento não se fez de forma tranquila, né? Não foi feito assim, célula a célula, tranquilamente. É claro que, se o espírito é o espírito que já tem conquistas, a espiritualidade vem, ajuda, porque até então é questão física. Mesmo o espírito evoluído, ele vai sentir, sim, porque aqui é carne. Existe um organismo físico, e mesmo que o espírito teimoso, ele tem aquele organismo físico. Então, ele vai precisar de ajuda dos espíritos amigos para auxiliar a recolher o espírito, né? Para que ele logo tenha, receba aquela. Nós estudamos até lembramos, para que ele receba aquele amparo, aquele amparo energético, para que ele não se esperar. Se é um espírito mais evoluído, ele vai ficar ali, de repente, 2 dias, passando por um choque, que é tudo uma questão energética, e ele vai também. Agora, se não é um espírito evoluído, se é um espírito muito preso à matéria e desencarna de uma forma violenta, então já tem vários componentes aí que vão trazer problema para ele. Ele, muitas vezes, é o que acontece dificuldade de se reconhecer alguns espíritos. E nós temos na literatura espírita vários casos. Nós já tivemos um na mesa mediúnica, ele era um piloto, ele era filho da amiga da minha irmã, eu sou de Mato Grosso. Ele era piloto, né, da aeronáutica, piloto era da FAB ou da aeronáutica, é tudo a mesma coisa, né? Ele era o piloto, e o avião dele caiu no mar, numa manobra que eles estavam fazendo lá. O avião dele tem muitos anos já, tem mais de 20 anos. O avião dele era jovem, devia ter uns 28 anos. A mãe era espírita, presidente de casa espírita, lá onde minha irmã morou mesmo. Não, aqui da onde não. Na Avenida Corumbá, é outra cidade fronteira do Paraguai. Então, São João Cavaleiro, a cidade que faz fronteira com São João Cavaleiro, lá do Mato Grosso, daqui a pouco eu me lembro. Então, ela era espírita. Ele tinha, né, aquela coisa... Corumbá. Não é Corumbá, não, é outra. É a outra. É outra cidade. Eu te virar, esqueci o nome agora. Corumbá é onde meu sobrinho mora, é outra. Então, ele tinha a noção da doutrina. Eu tinha noção da doutrina. Ele morreu assim, nesse acidente. Passava um tempo, aí botaram o nome dele na prece, a mãe dele também, aquela coisa lá toda, né? Passado um tempo, nós estávamos na mesa e eu já tinha decorado o nome dele, porque minha irmã já tinha colocado o nome dele na prece, aquela coisa. Ele veio na mesa. E aí, a doutrinadora, conversando com ele, eu não me lembro bem, acho que ele ainda estava ligado ao avião. Ainda estava ligado ao avião. E aí, logo, parado, né? Ele já tinha sido recolhido, ele já tinha sido retirado do avião. Ele ficou preso no avião, mas a equipe espiritual da Casa Espírita, onde a mãe dele era presidente, que era a mesma casa que minha irmã trabalhava, era Centro Espírita Allan Kardec. Eles levam ele para a Casa Espírita, o hospital da Casa Espírita, onde ele vai ser tratado. E aí, a doutrinadora da nossa mesa vai conversar com ele. E ela, de certa forma, faz assim umas 2 insinuações, tentando dizer para ele que ele havia morrido. Mas ele sempre desconversava, né? E tem um momento que ela, de uma forma inadequada,
como nós estudamos aqui, nós estudamos até essa semana, né, do Livro dos Espíritos, que eu trouxe o livro Projeto Mundial para Miranda, esse princípio da história que você já está vendo. E Marca duas vezes. Não cresce. Ele começa a gritar. Essa enfermeira aqui, Não era a hora, né? ele vai falar, essa enfermeira aqui, ele disse que essa enfermeira, essa coisa que agora, ele grita bem alto. E essa enfermeira aqui, esse aqui para ouvir essa conversa. Ele diz bem alto assim, tira essa enfermeira daqui. Eu não quero ouvir esse tipo de conversa. Então, Ô, Rose, repete aí que eu não entendi o que ela disse para ele, que ele ficou assim. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Ele sabia Não estava preparado ainda. que ele não queria. Ele era apaixonado pelo que ele fazia, ele era piloto. Ele era piloto. Ele vivia aos 25 anos. Ele era apaixonado por aquilo. E ele tinha uma certa noção que a mãe dele era espírita. Entendeu? Então, os livros estavam ali, ele fez evangelização. Ele tinha uma noção daquilo. Então, a coisa doutrinadora. Está difícil, não. A primeira vez que ele ensinou, ele disse, e se ela tinha pecado, que ela não podia fazer isso. Que quando nós estudamos essa semana no Livro dos Espíritos, que daquele livro do Projeto Manuel Miranda, falando da equipe do projeto, fala: se você percebe que o espírito não está preparado para ouvir que morreu, o que você tem que dizer para ele? Deixa a cargo da espiritualidade depois falar. Exatamente. Espiritualidade pode ter construído. Vai falar. Ele tomou choque anímico, tudo que precisava. Né? Eu insistiu 2 vezes com ele. E ele começou a gritar. E essa enfermeira daqui, porque eu chamava de enfermeira. A doutrina, tira essa enfermeira daqui. Eu não quero ouvir esse tipo de conversa. E eu interrompi a doutrinação, eu falei, não, meu irmão, não se preocupe. Descanse. E foi conversando com ele, ele disse, eu não quero ver essa mulher mais. Não quero essas conversas comigo. Então, ele não queria saber que ele tinha desencarnado, entendeu? Não eram coisas que para ele não interessavam. Então, ele teve uma morte traumática, o avião caiu no mar. O Caio era caça, ele era piloto de caça. De caça caiu no mar. A morte foi traumática. Então, quando a morte é traumática, o espírito ele vai se desligar muito rapidamente. E esse desligamento rápido vai deixar uma certa sequela. Porque não foi capturado o desligamento. Quando a gente estuda, se não me engano, no livro dos Espíritos, o espírito se desliga dentro dele. O espírito se desliga do corpo físico, célula por célula, assim. E quando está falando, célula por célula, que ela está dizendo aqui. Então, quando a pessoa está tendo uma morte, então, nossa, a chuva está demais. Quando a morte já veio, a pessoa já está doente de tempo, e o espírito já permanece. A pessoa do sofrimento do sono já vai ser preocupada pela espiritualidade. Ele já tem a noção que está chegando a hora. E isso não está bom. Agora, pessoas que têm dificuldades. Se não está pegada com essa matéria, falava até do caso da Elizabeth, né? Que elas ficam ali apegadas. Tem essa família também, que fica em cima. Aquela que é melhor da morte, né? Porque quando é melhor,
A avenida é toda tranquila, vai para dormir. A gente agora pode descansar. E vem uma melhora. Você chega em casa, ganha um tempo, o telefone toca. Ó, fulano morreu. Aí eu falei, meu Deus, sai do hospital está bem. Então, todo esse desligamento não é tranquilo. O espírito vai ficar com dificuldades. E aí ele vai ser pela espiritualidade. Agora, se o espírito tem muitas dificuldades morais, aí essa perturbação é perdurar. Porque se ele não acreditar em nada, não vai ser Deus. Depois é complicada. Gente, olha, a chuva aqui está intensa, o barulho está intenso. Tá difícil aqui de ouvir isso para a gente ouvir também. É uma tempestade que está caindo aqui, uma verdadeira tempestade. Está caindo aí, é? Eu sabia, está chovendo. Uau! E aqui está um vento. Mas agora a leitura, que aí passa em livro, que é mais fácil para a gente entender. Continuamos com medicina. Devia ter o processo de desdobramento para ela. Neste, ela sentia deslocar-se em círculos, como se estivesse atada à ponta de um cordão que alguém quisesse girar com velocidade, chegando a provocar-lhe aquela sensação de zumbido. Ele parecia ter uma deficiente, que de repente ela se viu ali mesmo, no ambiente físico, mas fora do corpo. Ele estava só com o mesmo corpo físico, desde a primeira vez. Enquanto ela contemplava por alguns momentos, como que observando se estava tudo bem mesmo, e em seguida, partia para seu destino, como se qual fosse. Gente, olha só. Eu vou falar aqui, que não dando o barulho está interessante, já estou brincando e está difícil para vocês entenderem, tá? Tá difícil. Aqui tá dia 23 a gente retorna, porque se a natureza está em ação, a gente só pode brigar com a natureza, tá bom? Então, nós vamos nos despedir aqui. Depois, você que viste, a Denise vai dar o estudo do livro de Palavra de Jesus, Ensino de Jesus, e nós teremos a nossa prensa pública. E eu pedi a você para divulgar o seminário de domingo. Que tem as pessoas do Fortaleza Pet. Beijo lá em frente. Tchau, tchau.